Então você que é uma audiência de podcast, você comenta muito nas minhas redes sociais. Existem vários pedidos no meu direct para que esse projeto de podcast volte. Então, em edição especial, estamos voltando hoje com o podcast A Grande Fúria do Mundo, em que eu recebo mais uma vez aqui o meu pai, professor Mário Sérgio Cortella. Um prazer estar Muito boa noite, filho. Boa Inclusive, noite. gostaria de lembrar que você largou uma louça por lavar na nossa cozinha. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, o prazer é todo meu e que bom que a gente está voltando a esse projeto de conversas entre pais e filho. É verdade, importante. As pessoas pedem demais. Importante, pedem demais, até porque tem gente que diz que eu brigo com você. Pois sabia? é verdade. Verdade. É verdade. Eu brigo quando você, inclusive, faz seus conteúdos na internet, colocando ali palavras de baixo calão. É verdade. É verdade? É porque eu falo que eu treino para comer bucetas. Que coisa! E muitas vezes as pessoas vêm irritadas comigo, pedir pra... Não brigue com ele é muito bom. Pai, por que você faz isso? Porque eu como buceta? Porque é uma delícia, obviamente. Obviamente, é verdade. E você sabe que às vezes as pessoas pedem pra eu te imitar porque acham que eu serei melhor do que outras pessoas que o fazem. Não, eu acho que, na verdade, todo brasileiro tem um pouco de Cortella dentro de si. Todo mundo tenta me imitar hoje em dia. Ô pai, não sei se você já viu, tem um cara lá, um carioca, que ele imita você, cara, dizendo as maiores barbaridades. E ele faz assim, meio apertando o olho. O Igor Guedes. É Igor Guedes, Eu adoro esse filho da puta. É um menino incrível. Incrível, né? O cara é criativo. Muito É. criativo. Vai nos podcasts por aí. E qual que é a história desse Igor? Como é que ele chegou no Cortella? Cara, como eu cheguei no Ah, quartel... peraí, desarmou. Muito bem, cara, salva de palmas aqui. Eu queria saber quem ia desarmar primeiro. Cara, eu cheguei no seu pai vendo cortes dele na internet, né? Afinal, tem corte dele em todos os lugares do mundo. E eu sempre gostei muito de assistir as entrevistas dele também. Já vi entrevista dele no Gentili, vi agora o do Altas Horas, a última. E eu sempre gostei das ideias dele, eu tenho uma identificação muito grande com ele. Tenho certeza que se fôssemos vizinhos... Amigos seríamos. Eu gosto que ele inverte a ordem das palavras, né? Parece que é uma frase 10 mil vezes mais difícil só porque ele inverte ali, é foda. Como Yoda. Exatamente. E eu comecei a ver as entrevistas dele. Minha avó também gosta muito dele. Então a gente assiste, às vezes, juntos, assim, várias participações dele em lugares. E por ter essa similaridade de muitas ideias e concordância, assim, de pensamentos, eu comecei a consumir e aí, do nada, comecei a imitar. Do nada, cara, eu não escolho assim, as pessoas que eu vou imitar, é muito aleatório. Muito aleatório. Eu agradeço demais a sua presença aqui, Eu que bem-vindo, agradeço, cara. irmão. Agora Obrigado pelo sim, convite, é um prazer imagina, estar é um aqui. prazer encontrar você, né? Até aqui em São Paulo a gente já se encontrou Verdade. lá no Rio e tem anos isso, acho que 2 anos e 2 pouco. anos e pouco já, quando você foi lá na palestra do meu pai, que eu tava fazendo a abertura, ali a gente já conhecia o seu trabalho ali da internet, foi muito legal, mas você ficou tímido naquele dia lá, cara. Fiquei, cara, eu fiquei nervoso. Parecia que eu tava vendo Jesus Cristo na minha frente. Eu falei, caraca, meu, o cara mesmo, eu fico nervoso. E eu não sou aquele tipo de... Eu gosto muito de fazer imitação, mas eu não gosto de ficar imitando a pessoa na cara dela sem conhecer a pessoa, entendeu? Eu gosto de ver qual é, se a pessoa curte e tal. Eu tenho pavor de, por um acaso, ser inconveniente, entendeu? Então eu gosto de ficar mais quietinho, ver se a pessoa curte e tal. Eu tenho mais essa abordagem. E o meu pai sempre olha a imitação como uma homenagem. E a gente também, né? Sim. Então, e o jeito que você faz, cara, é super bacana, é super caricato. E acho que você realmente é o melhor, talvez, Cortella do Brasil. Ou um dos melhores, porque, cara, eu sempre digo, gente, se você conhece alguém que imita o meu pai, por favor, não me mande. Eu já vi tudo. Eu já recebi, né? Porque o que eu recebo todo dia, tem um amigo, cara, que faz ele assim. E eu acho muito bom que o conteúdo dele chegou em você, de certa forma, e isso te despertou para o quê? Né? Das coisas que ele fala, assim. Cara, eu gostei... Uma coisa que eu lembro muito foi da palestra que ele deu lá no Rio, que eu fui assistir. E aquele dia foi muito marcante para mim, porque o meu carro tava sem ar-condicionado e sem rádio. E eu saí de Niterói, irmão, tipo 2 da tarde, a palestra era 7 da noite e eu cheguei lá 5 para as 7, de tanto trânsito que eu peguei. Caramba. Suava dentro do carro, falei, meu irmão, o que eu tô passando para ver esse cara hoje, eu vou ter que dar um abraço nesse barrigudo hoje, irmão. Sério, eu não vou voltar para casa sem tirar uma foto com esse cara.
E foi muito marcante para mim, porque ele falou muito sobre as condutas das pessoas, sobre a forma como você lida com o trabalho e sobre honestidade. Honestidade é um valor que a minha avó me passou e que eu prezo acima de qualquer coisa. E ele falou sobre um exemplo do pai dele que trabalhava em banco, lembra? Que ele sempre recebia, como é que se diz? Tipo Um agrado do banco. Sim, sim. E quando ele deixou de ser gerente, ele continuou recebendo, mas ele recusava. E o próprio Cortella fala... Eu e minha irmã ficávamos ansiosos, meus irmãos ficavam ansiosos para receber os bombons do meu pai. E aí eles... Quando o pai saiu do banco, eles falam, por que a gente pode comer? Ele falou, não, porque isso não pertence a mim, não trabalho mais no banco, então isso me marcou. É uma história que ficou na minha cabeça. Que ele só ganhava aquilo por causa do cargo, né? Então não seria ético. Manter né, aquele recebimento se ele não trabalhava mais no cargo. Eu achei isso muito legal, me marcou, assim. Não, muito legal. E então, Igor, desde então, desses 2 anos pra cá, eu venho acompanhando, sua carreira cresceu demais também, parabéns pelos todos esses resultados que você tem. Como que isso se deu? Como que você foi pro stand-up daí? Porque eu já vi vários podcasts seus, eu não quero que você repita as histórias também aqui. E aí, voltando um pouco, esse podcast chama Inteligência Orgânica, porque eu vivo um momento de olhar pessimista pro mundo, assim, pro futuro, por causa da inteligência artificial. E eu até comentei num dos posts seus aí recentemente, cara, saudades de quando... eu tinha problema com você imitar meu pai, que é uma brincadeira que a gente faz online. Sim. Né? Porque agora, a maioria dos conteúdos que viralizam do Cortella são feitos com inteligência artificial. Dizendo coisas que ele nunca disse, né? Sim. E é um problema, porque, cara, você não tem mais controle sobre a sua imagem, sobre o que você fala, assim, né? Pelo fato de ter virado figura pública. E às vezes as pessoas brigam comigo porque às vezes é uma voz do meu pai com uma imagem dele só ali no comecinho, 3 segundos, e aí depois vem algo que é religioso. Ou uma paisagem, né? Uma paisagem, uma coisa... E aí é uma autoajuda barata, um negócio meio, às vezes até preconceituoso, assim. Sim. E aí o cara fala, pô, mas a mensagem é boa, então dane-se. Não é dane-se, né? E é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E a história que você conta em outros podcasts, vou pedir pra você contar aqui de novo. Claro. Quando você chegou um vídeo pra mim que eu fui bravo pra falar com você no direct. É engraçado aqui. Eu fiquei nervoso no dia, cara. Fiquei com medo. Falei, caralho, meu Pedro vai me bater, vai me processar, ferrou. Ainda bem que eu sou amigo do Pimentel, né? Que eu tenho chance de me defender. Eu tava em casa e aí chegou uma mensagem sua falando assim, fala, Legão, tudo bem? Cara, eu sou muito fã do seu trabalho, você sabe que minha família te adora, o pessoal do escritório, meu pai. Só que, pô, fazer isso com meu pai não dá, né, irmão? Eu falei, caraca, fudeu, mano, o que eu fiz? Aí eu fui abrir o vídeo que você me mandou, e aí o vídeo era o seu pai dando uma palestra, né, um teatro cheio, e ele falando, só que colocaram um áudio meu no vídeo dele. Isso. E ele tava, foi um áudio de eu respondendo uma caixinha de perguntas imitando ele. E eu tava falando assim, eu faço academia pra comer buceta, e os coroas tudo na plateia. Eu falei, caralho. Eu pensei, meu irmão, não fui eu que fiz isso. Eu até falei, irmão, não foi eu que fiz isso, não. Foi essa menina, autora da página, que pegou meu áudio e inseriu no vídeo do seu pai. E lembra que não era nem a menina que tinha... a autora da página que tinha inserido. Era um react, desse vídeo. Verdade. Que a menina falava assim, putz... Eu não concordo com o que o Mário Sérgio Cortella tá falando aqui, como se for... Ou então era algo dela falando, né? Mas será que é certo, né? Tipo, isso aqui, essa abordagem, eu acho machista, tipo... Interpretando já aquilo como verdade, que é o que acontece na prática, né? As pessoas não têm esse pensamento crítico, que é o que as pessoas gostam de falar, pra questionar o que está acontecendo ali. Quer ver um exemplo? Eu vou tirar a barriga aqui, porque tá muito calor aqui, com esse terno nessa barriga. Quer ligar o ar? Boa. Agora sim, Igor Guedes, verdade. Uma bariátrica instantânea. Verdade é que... Irmão, teve uma vez que aconteceu uma parada que ficou marcada, que nesse dia eu perdi muito seguidor, que foi assim, eu botei uma caixinha de perguntas e perguntaram assim, e aí, Bambam, já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Só que qual é a personalidade do Kleber Bambam? Ele acha que ele é o rei do universo. Sim. Né? E aí quando eu imito as pessoas, eu não imito como Igor Guedes. Eu incorporo a pessoa, o espírito da pessoa entra no meu corpo e eu esqueço completamente quem eu sou. E eu viro a pessoa e eu tento raciocinar como a pessoa raciocinaria. Então eu vi aquela pergunta, Bambam, já agradeceu a Deus por hoje? Eu peguei e respondi assim, Deus é um cara legal, né? Interessante, né? Criou o mundo aí, criou o universo, certo? Mas ele nunca ganhou o Big Brother, ele nunca foi Paquito da Xuxa. Eu respondi assim, qual é o cerne desse vídeo? Qual é a crítica desse vídeo? É justamente ao Bambam, que tem essa personalidade, né? Totalmente extrovertida, hiperativa e acha que ele é o foda. Só que aí as pessoas religiosas viram esse vídeo e me falaram, começaram a comentar, você é ateu? Nossa. Não sei o quê,
Não se brinca com Deus. Caralho, eu não tô zoando Deus, eu tô usando o Bambam, tá ligado? Então as pessoas têm como era real, muita gente vê e não me acompanha. Então não tem noção de como eu brinco, das coisas que eu falo e tal. Chegou no algoritmo Então viu aquilo ali, fez aquele recorte daquele momento e ferrou. Virou um julgamento ali. E eu perdi muito seguidor nesse dia. Muito seguidor. E nesse mundo de lidar com a rede social dentro do humor, você lida com hate toda hora, imagino. O dia inteiro, todo dia. E faz parte. Faz parte. Eu até lembro, no dia que eu assisti a palestra do seu pai, a palestra de abertura que você fez, você tratou justamente sobre isso, sobre o lance da gente ficar o tempo todo vidrado em celular e tal. Exato. É uma coisa que às vezes dá um estresse, né, cara? Dá uma ansiedade, assim. E eu acho que, imagino que você seja grato pela rede social, porque é o que te deu uma carreira. 100%. Né? É exatamente nisso. E você sabe usar muito bem também isso, não só para o nicho de imitar o meu pai, mas com... Porque eu acho que é interessante como você mostrou que você é um comediante no final. Se tornou um comediante ali, um imitador com várias pessoas. Mas isso só existe a partir do Instagram, é isso? Exatamente. Eu me formei em Educação Física em 2019 pela FRJ. Trabalhei em educação com professor de Pilates de janeiro para fevereiro de 2020 até início de março, que veio o lockdown. Então trabalhei 2, 3 meses, veio o lockdown, fiquei sem dar aula até agosto, e aí começaram a liberar algumas atividades físicas, né? E aí, depois que liberaram, eu voltei a dar aula de Pilates até dezembro, só que nisso eu já criei um Instagram, no início do ano. Comecei a dar aula de Pilates, comecei a mexer no Instagram, postando as minhas imitações, por incentivo dos meus amigos da faculdade, porque eu tinha muita vergonha. Eu sempre fui assim, cara, não sei se as pessoas vão gostar, não sei se vão achar engraçado, vou ficar na minha. E a galera, mano, você tem que postar suas imitações na internet, porque eu já fazia essas imitações na faculdade, e a galera se mijava de rir. Imitava professor, alunos e tal. E eu falei, cara, quer saber, vou criar, não tô em casa fazendo nada mesmo, vou criar. E aí botei e deu certo. E aí conforme a carreira foi melhorando, assim, na comédia, né, o Instagram, no 5º, 6º mês eu tava quase 30 mil seguidores, falei, pô, tá dando certo. Em dezembro eu recebi uma oferta de um patrocínio que cobriria o meu salário de professor de Pilates, e era um deslocamento muito grande para eu ir dar aula, porque eu morava em Itaipuaçu, não sei se você conhece, depois de Niterói, e eu dava aula em Ipanema. Então pegava ônibus e metrô. Caramba! Eu ficava tipo 4 horas no transporte contando ida e volta e 4 horas dando aula. Nossa. E eu dava 58 aulas e ganhava R$1.000. Então esse patrocinador falou, cara, a gente cobre o teu salário e você fica em casa fazendo seus vídeos, pode ser? Falei, pode. E aí eu aceitei e aí larguei e nunca mais voltei, cara. Esse patrocínio era de quê? Cara, era de bomba. Era de bomba. Até me arrependi de ter feito, mas eu acho que as pessoas passam por aprendizados na vida, né, que são essenciais. E... Bomba da proibida mesmo ou só suplemento normal? Bomba mesmo. Bomba mesmo. Caramba, eu não sabia. Mesmo. Porque sempre, cara, no fisiculturismo isso sempre foi uma coisa que as pessoas meio que falam, mas não falam. Muita gente tem patrocínio, mas não pode, sabe qual é? Mas todo mundo divulga, então fica aquilo meio que o tigrinho. Certo. Né? É uma coisa que todo mundo faz e tal. E no início, cara, pensa só, ganhava R$1.000 dando aula de Pilates. Os caras me ofereceram 4 mil. Porra. Pra ficar em casa fazendo os vídeos. Eu falei, cara, vou aceitar. Só que aí o que aconteceu? Eles me pagaram esse valor 2 meses e desapareceram. E eu larguei o meu emprego de Pilates. E aí? E eu tinha acabado de comprar um carro. Falei, caraca, meu irmão, ferrou. Como é que eu vou fazer agora? Eu não sei como eu passei por aquele período da minha vida. Mas eu te afirmo que em todas as vezes que eu tive dificuldade, Deus me deu uma forma de superar aquilo. Então, eu tava sem grana, eu vendia 3, 4 cursos de inglês que eu tenho no YouTube. Então, sempre, de alguma forma, eu consegui pagar as contas e resolver as coisas. Nesse período inicial que foi bem brutal. Isso ali assim. Pós-pandemia, 21, 20, iniciozinho de 21 ali. Sim. Foi bem difícil. Início de 21 também, a gente teve um desentendimento em casa, minha mãe tirou minha avó de casa. Então foi bem difícil essa parte, foi bem punk. Eu já vi você contando essa história algumas vezes, e isso te aproximou, que eu vi agora que você falou, Deus sempre me deu um caminho, isso te aproximou da fé? Você tem essa religião? Muito. Quando eu era criança, o meu padrasto e minha mãe, né, com quem eu morava, junto com minha avó e minha irmã, eles me obrigaram a fazer a primeira comunhão, porque nenhuma criança vai fazer isso de livre espontânea vontade, né? É chato. Então, eu fiz a catequese e as missas no domingo e tal, só que aquilo não fazia muito sentido na minha vida. Eu não via... eu não tinha uma vontade de frequentar. E aí, em 2012, quando minha mãe saiu de casa, pela primeira vez, 2013 mais ou menos, que ela saiu de casa, largou a gente, eu sofri muito, assim, foi muito difícil. Foi a fase mais difícil da minha vida. Durante um ano, mais ou menos. Um ano e meio. Depois disso, eu entendi que ela tinha tomado a decisão dela.
abri mão da raiva que eu tinha, do rancor, e falei, cara, eu vou seguir a minha vida, eu vou ajudar minha avó, que é a pessoa que tá do meu lado, e eu vou fazer o melhor possível pra gente ter uma vida legal. E aí, nessa fase, assim, de muito sofrimento, logo que ela saiu, eu busquei a igreja por conta própria. Então, ir à missa aos domingos era uma coisa que me dava um conforto, entendeu? Uhum. Eu chorava muito vendo a imagem de Jesus, assim, na igreja e tal, uma coisa que me dava muita emoção, eu chorava, e eu, vendo a imagem dele na igreja, parecia que ele estava falando para mim, por muito tempo você passou longe da minha casa aqui, mas eu tive sempre do seu lado e tal, espero que você sempre volte. Então é uma coisa que acabou ficando como uma memória boa dessa fase da minha vida, assim. E até hoje eu não frequento a igreja, sem querer ser redundante, com frequência, mas eu sinto a presença de Deus muito forte na minha vida, converso com ele todos os dias. Eu não tenho uma fé católica, assim, de templos ou de dogmas de seguir, mas eu também não consigo me declarar ateu porque existe a palavra agnóstico, né? Que é tipo, eu não acho que é só isso daqui. Sim. Esse eu não acho que é só isso daqui é fé. Sim. Né? É o que a gente entende como precisa ter algo, eu preciso me agarrar como ser humano a algo que não é explicável, né? Mas eu acho muito legal você ter encontrado isso por conta própria, seja a Jesus Cristo católico ou não, para chegar num momento em que o cara chega na sua rede social e fala: Bambam, o que você tá... Que você é isso? Ateu, Igor. Você é ateu, Igor, que absurdo, isso, não sei o que lá. Mas o humor passa muito por isso e passa muito também, ou seja, você não é o primeiro comediante e não será o último que chega na comédia a partir de um momento, a partir de uma vida fodida, como uma dor, né? Uma dor. Sim. Isso é muito comum entre vários comediantes, né? É verdade. E eu acho que o emprego humorista, né, a função social do humorista é uma coisa muito nobre, porque boa parte dos dias você está tendo um dia triste, como qualquer pessoa tem, só que qualquer pessoa que está tendo um dia triste, ela pode ter o direito de se recolher, né, de ficar mais quieto, de não postar nada nas redes sociais durante 5, 10 dias, que seja. O humorista não. Então, mesmo fudido, ele tem que fazer as pessoas rirem. Exato. Quantas vezes eu já tive estresse, assim, com ex-namorada e tal, em dia de show de stand-up, e na hora de entrar no palco eu tenho que esquecer aquilo tudo e fazer o melhor que eu posso. E, geralmente, quando eu tenho algum momento tenso ou de dificuldade, é quando eu performo melhor. Olha só. Porque parece que as risadas das pessoas entram no meu corpo como uma cura, assim, pra qualquer problema, entendeu? É uma parada bizarra. E você sofre um pouco com a necessidade, quando você encontra fã, quando você encontra seguidor, de ser engraçado o tempo todo? Cara, eu não sinto isso e eu não coloco essa pressão em cima de mim porque eu sei que eu sou uma pessoa normal, eu acho. Mas quando as pessoas me encontram, elas ficam nessa expectativa. Pô, tu não vai falar nada? Tu não é humorista? Sou, cara, mas é um trabalho, né? E geralmente os melhores não são realmente, são às vezes pessoas reclusas. Pô, tu não viu o Jim Carrey? Exato. O Jim Carrey é todo esquisito, pessoalmente, já viu? Sim, sim, ele sim. É todo. Sim. Ele fala umas paradas meio esquisitas. Assim, não, meio... ele se afastou, né? Ele não, você não vê mais se isolou entrevista total. De nada do Jim Carrey. E as últimas declarações dele são de uma pessoa altamente esclarecida, iluminada. Reflexiva, né? Que encontrou uma outra coisa. Assim, é verdade. Né? Parece que ele vive numa outra realidade. Mas é muito comum o comediante de stand-up que vive na estrada de ter uma vida familiar problemática, seja apanhar em casa, perder parentes, ou etc. Ou torcer pro Vasco. Torcer pro Vasco. Ainda bem que não é meu caso, sou flamenguista. Flamenguista. Melhor time do universo. Ah, tá feliz então. Né? Muito feliz. Não, mas mas você acha que você usou o humor, eu digo, como uma válvula de escape? Com certeza. O humor e a música. E a música? Foram duas coisas que me salvaram, assim. O humor, a música e o esporte. Porque foi nessa fase de mais dificuldade da minha vida que eu consegui deixar a obesidade. Você era obeso? Então, com 17 para 18 anos, eu consegui perder 30 quilos em 6 meses. Caramba. Com a garra que eu tinha, com a vontade de evoluir na vida e morar nos Estados Unidos e ser jogador da NBA. Era o meu drive, assim, para mudar de situação, de obeso para uma pessoa com um físico normal. Foi isso. Era o meu sonho de viver nos Estados Unidos e morar com a minha avó lá, jogar na NBA. Era isso. E você jogava basquete bem pra caramba? Você tinha esse drive também? Pergunta meio capciosa. No Rio me conhecem como LeBron James. Mas, cara, eu amava jogar basquete, cara, amava. Só que eu demorei muito pra ter vergonha na cara e emagrecer. Então, tipo assim,
de 2012 até 2018, que foi quando eu fiquei ali na luta. Só em 2014 para 15 que eu fiquei magrinho e comecei a treinar a vera mesmo, sabe? Então, o tempo que eu joguei num clube, na época que eu jogava no clube, eu não era dedicado como eu deveria, entendeu? Entendi. Então, eu não consegui aproveitar para tentar. Mas até hoje eu jogo pelada e tal, adoro jogar. Mas esse escape do humor e da música se dava em que situações da sua vida? Assim, Assistindo filmes de comédia, Aham. filmes de stand-up comedy. Mas Sempre eu acho, gostei. eu pergunto assim, se existiu um momento da tua vida, pô, o dia a dia tá tão difícil que eu preciso ser outra pessoa, sabe? Sim, pode ser isso também. Tem muito isso da imitação também. É, né? A imitação me ajuda a perder a timidez. Isso. Me ajuda muito a perder a timidez. Cara, a música, o humor e a moto foram 3 coisas assim na minha vida que são inseparáveis de mim, assim, fazem parte do meu ser 100%. A música entrou na minha vida de uma forma muito curiosa, né, de maneira mais constante assim, que em 2014 eu fiz o Enem. E aí, cara, a UFRJ tava em greve lá no Rio de Janeiro. E aí, pra variar o pessoal de greve aí. E aí tava em greve o UFRJ. E os caras não chamavam, irmão. Tipo, eu tinha nota pra entrar, mas os caras não chamavam. E eu fazia musculação numa academia em Niterói. E tinha um cara que treinava lá, que eu sabia que ele era dono de uma loja de surf. E nessa época eu tava morando de favor com a minha avó numa casa. E a gente tinha dinheiro pra porra nenhuma, mano. Nada. E um dia eu cheguei pra esse cara na academia e falei, pô, irmão, seu nome é Danilo, né? Eu sei que você tem uma loja de surf, cara, você tá precisando de funcionário? Porque eu tava desesperado pra ajudar minha avó, tá ligado? Ele falou, cara, coincidentemente eu vou inaugurar uma loja nova e eu vou precisar de funcionário. Aparece na loja atual pra gente fazer uma entrevista, sexta-feira que vem. Falei, beleza. Aí fui, pô, a gente fez a entrevista lá, ele e o sócio dele, e foi amor à primeira vista, assim. Imito os dois, somos amigos até hoje, a gente surfa junto e tal. São duas pessoas que, cara, me ajudaram muito, assim, salvaram minha vida, assim, em determinado momento. Tenho um carinho enorme por eles. E a música foi porque o Danilo tinha um grupo de surf, e esse grupo de surf tinha uma banda de rock. E todo ano, no aniversário do grupo de surf e da loja, né? Que é meio que uma coisa só, eles faziam um show. E uma vez eu falei, cara, posso cantar com a tua banda? Por quê? Eu escutava as músicas imitando os vocalistas. Olha. Então ele falou, cara, vai rolar um ensaio de tal, cola lá. Aí eu cheguei, cantei a música Plush do Stone Temple Pilots, não sei se você conhece. Difícil pra caramba de cantar o Scott Weiland, né? Cheguei lá, cantei imitando ele, os caras, porra, mano, que legal, vem cantar com a gente. E a gente começou. Depois eu tive banda própria, tive banda cover de Red Hot Chili Peppers, tive vários projetos, cara. Faz aí o Plush um pouquinho. Plush. When I feel... When I feel time's a ways to go, so where you going to tomorrow and I see these are lies Chega lá, porque é um dos vocalistas mais difíceis eu adoro, de cara. fazer. Escuto muito, assim, muito. E aí... E você tem um inglês tão bom por quê? Cara, eu não sei explicar. Minha avó é espírita kardecista. Ela me afirma que em outra vida eu vivi nos Estados Unidos. E apesar de eu ser católico, eu não descarto isso, porque é uma ligação que eu não sei explicar, mano. É uma parada que eu não sei explicar. Você aprendeu muito fácil. Tipo assim, não foi do dia pra noite, mas é um aprendizado muito natural pra mim. Porque eu gosto, entendeu? Então eu consumo muito conteúdo de lá. Então o basquete, o videogame, a cultura das motos, da música, tudo vem de lá, né, cara? Esse tipo de conteúdo que eu consumo. Então, sim. foi entrando na minha vida, assim. Quando eu fiz meu intercâmbio para os Estados Unidos em 2017, evolui bastante no inglês. E nas outras vezes que eu fui também. Então, é o meu maior sonho morar lá. Então, cara, é um amor que eu sinto assim inexplicável, sabe? Ainda hoje? Ainda hoje, cada vez aumenta. Eu vou para lá mês que vem e eu tenho certeza que eu vou voltar. Porra, eu vou chorar mais ainda na volta dessa vez. Eu tenho certeza. Mesmo nesse mundo do Trump ali, que é difícil pra quem não é estrangeiro conseguir alguma coisa lá. Cara, o Trump você faz também já? Faço. Né? Então, Inclusive, Mr. President. Mano, tem uma história. Quando eu fui para os Estados Unidos ano passado, pelo patrocinador que eu tinha de suplementos, para comprar uma Mr. Olympia em Las Vegas, eu cheguei na imigração, e eu chego na imigração, eu sempre fico muito nervoso, porque eu tenho cara de árabe, né? Sim. E aí eu chego lá, sim, é foda, o cara concordou na moral. Eu chego na imigração... Pô, mas tem, cara. Eu tenho. Essa barba aí. Tenho cara de paquistanês, foda. E aí, cara, eu cheguei na imigração e ao mesmo tempo que eu tô muito empolgado e feliz, eu fico com muito medo dos caras encrencarem com a minha cara. E aí eu cheguei pro cara, eu tava com o Júlio Cocielo, sabe? Ele passou antes de mim e eu vi que o cara perguntou o que ele fazia, ele falou que era humorista. E aí quando chegou a minha vez, o cara pegou meu passaporte assim, Hi, Mr. Igor, what do you do in Brazil? Eu respondi, I'm a comedian, just like him, but I'm good.
E aí o cara começou a rir. Aí ele falou, pô, que legal, mas e aí, o que você faz? Faz stand-up? Então eu faço, irmão, eu faço muita imitação. Imito o LeBron James, imito o Donald Trump. Cara, na hora que eu falei Trump, ele largou meu passaporte de lado e falou assim, imita o Trump, pelo amor de Deus. Por 2 segundos o meu cérebro falou, o que tá acontecendo nesse aeroporto? Mano, 00:30, o cara pedindo pra imitar o Trump no meio do aeroporto, tá ligado? Lá no guichê, assim. Aí eu, porra, olhei pra cara dele e falei, I am so happy to be here with you, my friend. You are so handsome. Thank you for receiving me in the greatest country ever, which, quite frankly, is the United States. Can you believe it? E aí o cara começou a rir pra caralho, me deu o passaporte, vai lá, mano, bem-vindo. Eu falei, caralho, como assim? Tu não quer ver nenhum documento meu, mano? Por isso que nego derruba a torre nessa porra aqui, não tem segurança nenhuma. Porra. Cara, foi muito louco isso. Até hoje eu penso, eu falo, cara, não é possível que isso aconteceu, velho. Você passou porque você imitou o Trump. Então, mano, se eu agradei o cara da imigração, eu tenho certeza que se o Trump visse eu imitando ele, ele ia me dar um green card na hora. Eu tenho certeza. Certeza. E nessa construção de 2 anos pra cá, então, menos, né, do negócio de você começar a imitar na internet, descobrir esse talento, deu certo ali. É um passo grande pra virar um comediante stand-up, de encarar palco, de... Porque eu imagino que você já tinha uma noção de palco pela questão da música, de fazer esse show ali, mas não todo dia. E, cara, eu admiro demais comediante stand-up, porque um público que tá num clube de comédia, ele tem um nível de exigência Maior, né? alto ali. E, cara, você tem ali alguns segundos pra quebrar aquilo. Quebrar o gelo, né? E o talento de sentir a vibe, né? De sentir o público e ir construindo aquilo. Como é que foi essa construção aí pra você? É até legal você falar isso, porque o Seinfeld, ele tem uma frase que ele diz que o comediante tem, se não me engano, 11 ou 13 segundos pra convencer a plateia de que ele é bom. Se nesse tempo ele não conseguir, ferrou. Vai ser mais difícil. Cara, eu, em 2022, eu decidi fazer uma apresentação de stand-up, porque foi o seguinte, amigo meu, daqui de São Paulo, um cara famoso assim no mundo da musculação, foi no Rio e me chamou pro podcast dele. E com ele tava um amigo nutricionista dele, que mora em São José dos Campos. A gente fez o podcast lá e tudo, e eles falaram, cara, você tem que fazer stand-up, tem que fazer stand-up, tem que fazer stand-up. Aí o moleque falou, mano, lá em São José dos Campos tem um amigo meu que tem um bar, eu consigo botar pra você fazer lá, vamos fazer? E, cara, eu aprendi que na vida, se tu não meter a cara, tu não vai fazer nunca. Você nunca vai estar pronto pra fazer as coisas. Exato. E eu sou um cara tímido, eu tenho vergonha. Porra, eu vejo a galera, eu fico nervoso. Só que eu tenho que fazer, irmão, porque é o que eu quero fazer, então eu tenho que encarar, tá ligado? E aí a gente marcou o dia pra eu ir lá fazer o stand-up nesse bar. Fiz essa primeira vez. Foi uma merda. Tinha pouca gente. O ambiente, porra, era totalmente desconfigurado pra fazer um show. Enfim. Mas foi bom pra eu criar casca, entendeu? Então eu vi que... Eu vi as coisas que eu posso falar, eu vi as coisas que eu não posso falar, eu vi Já nesse os primeiro momentos, show? os momentos que eu tenho que enfiar piada, os momentos que eu posso manter a fala mais serena, assim. E o teu pai, ele fala um negócio que eu acho muito foda e que eu uso como argumento para rebater quando alguém contesta a forma como eu lido com o meu show. O teu pai falou com o Rafinha Bastos uma vez assim, O verdadeiro humorista não é aquele que faz a plateia rir o tempo inteiro, mas sim aquele que gera a expectativa pela risada. então eu levo muito isso pro meu texto. Tem horas no meu texto que tu fica 40 segundos ali sem rir, mas tu tem que prestar atenção na história, porque senão tu não vai entender. Sim. E aí tem 40 segundos de um storytelling ali e no final uma piada, entendeu? Então, mas você não acha que o stand-up brasileiro, ele é muito menos tolerante a esse tipo de piada que tem a construção? Sim, muito mais. Muito mais. Tanto Mas eu acho menos, não? que... Menos tolerante? Menos tolerante. Sim, menos tolerante. Menos tolerante pra dar o tempo da mais construção. intolerante. Mais foi o que eu pensei, intolerante, isso. exatamente. É muito menos tolerante. É. Porque a galera tá mais acostumada com piadas mais curtas. Sim. Né? Tanto que quando eu faço show, quando eu fiz show pra pessoas que não me acompanham, foi mais difícil do que quando eu faço show pra pessoas que me acompanham. Primeiro, meu show tem muita imitação. Sim. Então se a pessoa não pegar a referência, não dá pra Ferrou. ficar no palco explicando, perde toda a graça. Não dá pra chegar e falar, ó, eu vou imitar agora o Rodrigo Pimentel. É muito mais fácil eu chegar e falar, porra, meu irmão, esse pai tá uma merda essa porra, meu irmão. Quem identifica já ri logo, entendeu? Se eu explicar, quebra a graça. Então, quando eu faço pra galera que me acompanha, é muito mais legal. Porque as pessoas entendem as referências, as piadas, o jeito meu de construir as histórias, entendeu? E essa divulgação, eu imagino que você já seja um cara que atrai público por essas... Exato. Que é o cara Exatamente. que vê na sua rede social e vai até lá. Uma galera fala, porra, vi você nos cortes no TikTok, comecei a te seguir, vim ver teu show, mano, muito bom, ao vivo é mais legal ainda e Ah, tal. que legal. Mas o seu show ele é construído? Ou seja, você tá em turnê com um show específico ou você tem um improviso? É um show específico, né? Tem uma diretriz ali, mas eu improviso bastante. E no final do meu show, eu faço
um campeonato de fisiculturismo lá. Eu vi mais ou menos isso nos cortes, mas Cara, não entendi muito direito. bom. É você como Cariani. Eu me visto de Cariani. Aham, e como é que é? E eu chamo a galera, né? Eu falo, faremos agora um campeonato de fisiculturismo e eu gostaria de receber no palco os homens mais gostosos da plateia. E aí, porque na minha cabeça eu criei um personagem que é o Cariani tarado homossexual, entendeu? Entendi. Então, por favor, venha ao palco, eu vou ali rapidinho no banheiro, já volto pra gente fazer o campeonato, não sei o que, a galera sobe, cara, é muito bom, muito engraçado. Vários shows, essa é a melhor parte. Porque o público interage o tempo todo. Sim, então a galera sim, gosta, sim. né? A interação é legal. E não é aquela coisa de perguntar de onde você veio, qual que é o seu nome. Tem tá? um pouco, Tem? pra eu conhecer os participantes. E Sim. a cada pergunta não, eu vou digo sacaneando. aquela hora... Porque muita gente... A interação clássica, A né? interação clássica, né? Ou seja, a piada clássica do stand-up brasileiro é assim, não, eles se acham os pensadores, os filósofos do tempo moderno, aí corta pro cara no palco perguntando, como é seu nome? Onde você mora? Yarley. Esse é o nome de Uber, hein? É, isso tipo, aí, aquela é isso coisa aí. preconceituosa pra caramba. Sim, Assim, sim. que não é. Mas, e aí tá, você construiu isso com um roteiro, essa storytelling, você tá escrevendo pra caramba, você tem essa... Cara, eu montei o texto, só que sempre que vai acontecendo alguma coisa nova, eu vou adaptando e vou incluindo ali, né? Tipo, notícias atuais e tal. Tipo, Sim. quando o Bolsonaro foi ali na Paulista, que ele falou aquele discurso maravilhoso em inglês, 2 dias depois eu fiz um show em Curitiba, abri o show imitando ele, fazendo aquele discurso, não falei nada, entrei no palco e falei igual ele aquele discurso. Aí eu postei um corte no Instagram e explodiu, deu, sei lá, 3 milhões de views. Então eu vou incluindo 3 as coisas milhões de atuais. views de um lado da polarização ou do outro? Todo mundo vê, né? Todo mundo, a galera da esquerda ri porque o Bolsonaro não sabe falar inglês. E a galera da direita ri porque acha engraçado, entendeu? Então é bom. Inclusive, quando eu fiz esse show em Curitiba, eu vi que, sei lá, meia dúzia de pessoas na plateia meio que torceram a cara, assim, quando eu imitei o Bolsonaro. Só que eu não tô falando mal do cara, eu só tô zoando a forma dele falar inglês, entendeu? Ô Igor, e essas... Eu imagino que seja uma saia justa, assim, aquelas coisas meio Faustão, que do nada o cara tira, assim, não sei se já participou em podcast, assim, fala aí, faz aí o diálogo entre o Cariani e o Cortella com o Murilo Couto intermediando, assim, faz esse difícil, podcast. Cara, difícil. Imita aí a Fafá de Belém falando sobre o PIB de Singapura. O povo é assim, quer me fuder o tempo todo. Cara, os mais difíceis são na rua. Na rua? A galera que me encontra na rua, porque 90% das pessoas pedem pra eu fazer alguma imitação. Sim. E na rua é foda, porque é muito barulho, cara. E todo mundo quer filmar e mandar, botar Filmar no grupo. e tal. E, pô, tem vezes que eu tô com dor de garganta, porque cansa. Claro. Tem vezes que eu tô meio puto, não tô afim, tá ligado? Mas eu sempre faço. Mas a voz do... É porque eu não conheço tanto a galera da Maromba, mas a voz do... Tem um cara que você faz que é super duro na garganta, né? Como é O Jorlan? Ele fala assim, né? Exato. Essa porra. Porra, esse cansa. E ele tem soluço ainda, funga. Ele é cheio de tique, cara. Muito engraçado. Adoro ele. E sempre que eu faço essa imitação dele, eu não consigo manter muito tempo, porque minha garganta, pô, vai pro caralho. E você bota ele lá no show? Faço algumas vezes. Mas uma coisa também da imitação que eu curto, eu não gosto de fazer imitação longa. Tanto que eu não sou muito fã de personagem. Tipo assim, o cara faz 1 hora de show imitando alguém. Pô, pra mim fica chato, não gosto. Eu acho Sim. Pra mim, né? Claro. Eu gosto de fazer imitações pontuais. Então eu tô contando uma história e aí no final da frase eu vou e coloco uma imitação. Aí eu acho do caralho. Pra Porque aí vem o pontuar... punch junto com a imitação, pra mim fica perfeito, entendeu? E, cara, você pensou nisso? Isso é técnica ou isso é algo que surgiu naturalmente? Surgiu de forma naturalmente. Porque De isso é forma muito natural. bom. Agora, relembrando das suas entrevistas e outros podcasts, eu vejo isso. Sim. Tipo, nessa parte aqui, você, de repente, vai responder como o Murilo Couto. Aqui, né? Exato. Tanto que tem uma história que eu conto no meu show de uma mulher americana mais velha que eu fiquei, que eu tava na casa dela com ela, ela queria transar e eu não queria. E ela tinha um visual meio esquisito, assim, claramente eu ia pegar uma doença venérea muito séria. E aí eu falei assim, cara, desculpa, mas eu não trouxe camisinha, não quero transar com você aqui e tal, não sei o quê. Ela me come sem. Você tá com medo de pegar uma doença? Eu falei, não, claro que não. Lógico que é, caralho, o teu ex é um cracudo. Porque o ex dela usava droga, que ela me contou. Então, pô, se eu conto essa parte sem imitar o Cortella, o povo não ri tanto. Mas como entra a voz dele, a galera ri pra caralho. É muito bom, eu adoro. Que da hora. E os outros têm espaço pra colocar também. O Sim, Cariani. Pô, no meu show, que eu me lembro, eu faço o Cariani, o Sacani, o Galvão, o Cortella, o Jorlan, o Muzi, o Sardinha, que são os caras da Maromba, né? Faço o Trump, faço o Bolsonaro, faço o William Bonner, faço o piloto da Azul. Caramba. O piloto da Azul, cara, foi uma coisa que surgiu na minha vida de uma forma muito inusitada. Porque eu tava vindo pra São Paulo, tô deitado lá no avião, quase tirando um cochilinho, o voo é muito rápido, do Rio pra cá.
E aí, do nada, entrou a voz do piloto do avião falando alto pra caralho. Tripulação da Aeropress. No meu ouvido, assim. Eu tomei um puta susto, acordei. Falei, cara, isso vai virar um personagem, piloto da Azul. E aí eu faço uns stories com a boca no microfone, assim, no show eu faço, eu colo a cara no microfone. O pessoal adora. Porque eu falo de avião no show também. Sim, mas o Muse eu acho muito bom, cara. Muse, também, né? O pessoal porque adora o Muse. tem que ter O balancinho da bicicleta. O balancinho da bicicleta. E, claro, a pergunta clássica de todos os podcasts, né, que eu quero fazer de um jeito diferente, mas assim, eu sei que você já teve a experiência de conhecer meu pai, você ficou tímido. Sim. Nos outros, que eu acho que é uma galera muito mais ligada no digital, o Cariani, são caras que também surgiram no digital. Talvez o cara fique mais bravo, mais puto da vida. Você já teve outras experiências não tão agradáveis de cara que você imita? Cara, as únicas 2 experiências que eu tive, assim, 3, que foram infelizes, não pra mim, né? Tipo, eu vou continuar fazendo. Mas foram 3 caras que me bloquearam no Instagram. Que foi o Regis Tadeu, sabe quem é o crítico de música? Sei. Tem um óculos azul. O Regis Tadeu, o Rogério Skylab, olha só, o Skylab me bloqueou. Te bloqueou, olha que ponto chegou a minha vida. E o Milton Cunha, do Carnaval. Os 3 me bloquearam porque eu imito eles e eles não gostam. Caramba! E são 3 assim, eu faço o Milton Cunha e o Skylab no meu show também. São esses 2 a galera ama. Em que contexto? O Skylab falando de putaria, né? Porque só fala isso. Uhum. E o Milton Cunha, quando eu conto uma história do aeroporto. Que eu tô falando de avião, né? Aí eu conto do aeroporto que justamente na hora de entrar no avião é a hora que dá vontade de cagar e você fica caçando um banheiro ali na frente do portão e quando você consegue começar a cagar, entra a voz do cara da companhia aérea, autona dentro do banheiro. Senhores passageiros do voo 3008 com destino a São Paulo, terra de Sabrina Sato, Juju Salimene, Gaviões da Fiel, seu portão foi transferido para o 80, aí tu tá no 25, aí tu desesperado, meu irmão, tranca o cocô no meio, bota a roupa, vai. E aí eu imito ele nessa parte, entendeu? O pessoal adora, cara, adora. Eu gosto dele, cara, eu gosto do conteúdo dele, só que ele me bloqueou. E o Skylab é uma referência. Cara, você é muito novo pra conhecer e gostar do Skylab. Pois é porque ele vai nos podcasts e ele fala um monte de atrocidade. Não é da época que ele dava entrevista do Jô lá nos anos Não, 90, nessa que é época quando eu não conheci ele. Pois é, ele é velho, né? Ele Nessa é época eu velho. não conhecia. Ele cantava aquela música Matador de Passarinho. Matador de passarinho, exato. Exatamente. Cara, eu conheci ele num podcast que ele tava do Defante, do Diogo Defante. Ah, do Que o Defante. Defante falou assim: Ô Sky, o que você tava fazendo no 11 de setembro? E aí ele para assim. Porra, eu tava pagando um boquete. Maior sério, assim. Cara, caralho. Eu vi isso, eu falei, cara, quem é esse cara? Eu comecei a pesquisar e do nada eu comecei a imitar ele. Faço até o olhinho dele assim no show. Tava pagando um boquete. É muito bom, cara. Que fique claro que eu sou hétero, tá? Ainda manda essa depois, muito engraçado. Mas essa possibilidade que os caras colocam de, tipo, desenvolver um diálogo do nada dentre as 2 imitações é também uma habilidade pra ser desbloqueada, ou você prefere só ficar na pontuação do meio do papo, do meio das histórias, que é algo mais orgânico mesmo, né? Às vezes no show eu faço assim, tipo, uma imitação em sequência da outra, como se elas estivessem conversando. O pessoal Isso. adora. Eu faço muito isso nos meus vídeos do YouTube, porque nos vídeos eu consigo gravar uma voz falando algumas coisas, e depois eu volto na parte do vídeo do início, onde eu fiz a primeira voz, Sim. e eu gravo a sequência da segunda voz. Aí ficam várias camadas de voz assim, interagindo, entendeu? Aí Uhum. fica legal, fica mais legal. E tua rotina hoje, Igor, de humorista é o quê, cara? Tipo, como que é a rotina do humorista? É ficar absorvendo conteúdo, consumindo tudo e pensando texto, ou seja, fora quando você não tá viajando, óbvio, e se apresentando, mas como que é o trabalho por trás do dia a dia? Cara, eu gosto muito de fazer coisas ao ar livre. E é nesse momento que eu tenho as melhores inspirações para criar piadas e tal. Tanto que eu tenho um grupo no WhatsApp que só tem eu, que quando eu vejo alguma coisa na rua, eu vou lá no grupo e anoto, entendeu? Aí eu mando para lá e depois eu vou tentando construir uma piada em cima daquilo. Às vezes já é uma piada, né? Dependendo da situação. Mas eu tô lendo um livro do Rick Rubin. Sabe quem é? Sei, o produtor do Red Hot Chili Peppers e várias outras bandas. Ele tem um Barbudão. ele tem um livro Clássico. muito legal chamado O Ato Criativo. Já leu? Não. É maneiro, cara, vale a pena. Mas Ele fala muito do que é a essência desse podcast, ou seja, o que vai sobrar pra gente Exatamente. em meio de um mundo de inteligência artificial, que é o ato criativo é o que eu chamo de inteligência orgânica. Mas Exatamente. E ele fala sobre vários artistas que ele já trabalhou e como cada um consegue criar a sua obra, né? Ele cita, por exemplo, o Eminem. O Eminem faz as melhores letras quando ele tá sentado numa mesa com barulho de chiado de TV. Caramba.
Aí ele menciona um outro artista que eu não me lembro, que quando ele tá dirigindo um carro na estrada, ouvindo música clássica, ele manda bem. Então eu tenho muito isso também, tipo, às vezes quando eu tô andando de moto, eu dou uma baita relaxada assim, aí eu consigo pensar em algumas coisas, entendeu? O Rick Rubin é o cara que ficou conhecido por tirar dos artistas o melhor deles. O melhor deles, né? exatamente. Exatamente. Isso. Que é E muito... o livro é muito maneiro, cara. É. O ato criativo. E aí você é jovem pra caramba, então você tem um talento aí, né, de imitação e de outras coisas, só que agora você tem que correr atrás do talento para desenvolver método para continuar fazendo o que você faz, Pra continuar fazendo, exatamente. Faço o meu trabalho na internet, né, no Instagram, no YouTube, no TikTok, e tô fazendo a turnê de shows aí, acho que já fiz uns 60 até agora, desde setembro do ano passado. E a grana, já rolou? Já tá rolando bem? Cara, assim? tá começando, assim, de um ano pra cá, deu uma melhorada bem boa, assim, na minha vida, graças a Deus, graças ao meu trabalho, Sim. graças à galera que me acompanha também, então tá melhorando, assim. Tá melhorando. E você se preocupa com esse mundo, porque é o tema principal do podcast, acaba sendo. Quando eu tive o questionamento para você lá, que pegou o áudio seu do meu pai e botou em outro, não tinha tanto problema ainda do que a gente tem hoje, que é esse negócio da inteligência artificial. Uhum. O futuro do humor, de um mundo em que todo mundo pode pegar a voz do meu pai e botar em qualquer texto que for, ou seja, uma pergunta que eu faço que as pessoas ficam pensativas quantos seguidores você tem lá na tua rede hoje? No Instagram, 1 milhão, 100 e pouco. Quantas te conhecem, foram no seu show, te viram presencialmente? Pô, se eu tivesse que somar todos os shows até agora, eu chutaria aqui umas 22 mil, talvez. Ou seja, uma pequena parcela. Isso é até engraçado, que às vezes eu encontro a galera na rua, tipo assim, tô em Maringá, aí vem uma mulher, Igão, sou muito seu fã, não sei o que, porra, tira uma foto comigo, tiro. Tá fazendo o que em Maringá? Pô, tem show hoje, caralho, tu não falou que era meu fã? Então, o cara nem sabe o que eu tô fazendo lá. Pô, mano, vai no meu show hoje. Ah, vou ver. É sempre assim, sempre assim. Porque o algoritmo não chega, a gente não sabe. Mas a pergunta que eu faço aqui faria diferença para esse público que nunca te viu e nunca vai te ver presencialmente se você é real ou não? Ah, eu acho que faz. Se você existe ou não? Eu acho que faz. Eu acho que a inteligência artificial não vai tomar tantas esferas sociais como as pessoas pensam, não. Porque o fator humano sempre vai ser o mais importante, eu acho. Tipo, dubladores, etc. Não é igual, né? Não é igual. O humor surge de um lugar muito humano, você acha? Exatamente. Eu penso exatamente isso. Não vai substituir. Mas assistir um show seu e ver no YouTube... Ah, o show é outra experiência. É outra experiência. Totalmente. Né? Exatamente. Se essa conversa rola nas rodas de humorista ou não? Vocês estão falando outras merda? Rola? Rola sim. A galera até questiona, caraca, vocês viram esse vídeo que a IA fez, não sei o quê, será que vai tomar o nosso lugar, não sei o quê. Só que, cara, eu modéstia à parte, sou um cara muito seguro do que eu faço e eu tenho consciência do quanto eu me esforço para fazer um trabalho de excelência, entendeu? Então não tem como o computador tomar meu lugar. Não quero soar Kleber Bambam aqui, mas é a consciência que eu tenho. Total. Mas essa segurança é uma coisa também muito tua, né? Sim. Exatamente. E eu acho que você caminha num humor que ele não é um humor fácil. Ou seja, você podia estar num tipo de humor que escolhe um lado, por exemplo, da polarização, e só brinca com isso, ou só tem um questionamento mais por isso. Você sempre vai por um caminho que ele pode ser visto como mais elegante, talvez, mesmo falando de buceta, cu, não sei o que lá, assim, mas ele é mais elegante no sentido de... Você já pensou em entrar por essas vertentes? É um caminho ou você... Quais vertentes? De polêmica? De polêmica, de Léo Lins. Ah, tá. Então, o meu show de stand-up, eu falo muita merda. Se eu falasse as coisas que eu falo no show, no Instagram, já tinha sido cancelado há muito tempo. Ah, tá. Então, isso é até uma coisa que eu penso muito, porque, tipo assim, o povo americano consome stand-up há muito mais tempo que o povo brasileiro. A tolerância deles para piadas é muito maior do que a do brasileiro. Ainda mais hoje em dia. Porque é um país muito mais conservador no Brasil, eu digo, né? No sentido, exatamente. E tá virando cada vez mais. Exatamente. Assim, né? Tipo, nos Estados Unidos, você assiste um show de stand-up, o cara fala uma porrada de atrocidade, o povo tá rindo, a galera fala pra se divertir, tá ligado? A partir do momento que você sai da sua casa pra um show de humor, pra fazer juízo de valor a respeito do que o cara tá falando, pô, você tem que rever seus conceitos, entendeu? Tá errado. Exato. Entendeu? Então, tipo, o primeiro show de stand-up que eu fiz em Niterói, eu fiz final de 2023, eu fiz de 13 de dezembro a 13 de novembro a 13 de dezembro. Toda quinta-feira eu fazia show de stand-up numa cervejaria perto da minha casa. E aí, no primeiro show, a primeira pessoa a chegar foi uma idosa, uma senhora. Ela devia ter 62 anos, mais ou menos.
E aí ela chegou no show, oi, tudo bem? Você que é o Igor, vai fazer show hoje, né? Tô muito feliz, comprei o ingresso lá no site e tal, tô animado. Eu falei, que bom. Deu 15 minutos, ela foi embora de show. Porque eu falei que velha tem peito caído. Puta merda. Ela tomou as dores pra ela, levantou, tropeçou no peito, caiu e foi embora. Ficou puta, foi embora. Eu falei, caralho, meu irmão, uma coisa boba. Aí, se bobear, ela vê isso na Praça é Nossa e dá risada, entendeu? É tudo contexto, É, né? o contexto. Provavelmente ela não me conhecia, entendeu? E ela E tava mentiu achando... pra você que comprou. Ah, Exato, e tava achando que ali seria uma palestra. Show de humor não é palestra. Show de humor é pra tu ouvir as maiores merdas que todo mundo gostaria de falar, mas não tem coragem. O humorista Exato. tem, entendeu? Isso é o show de humor. Então, tipo, no meu show de humor eu falo um monte de bosta que eu não posso falar na internet. E que é uma discussão muito chata, mas muito chata do limite do humor ainda. Exatamente, Que se exatamente. tem, assim. E por outro lado, assim, por exemplo, eu digo entrar do lado da polarização, que a gente vê, sei lá, o do Gentili, o Léo Lins de um lado, o Thiago Santinelli de outro, não sei se conhece, que fala mais para um público de esquerda e outros que... Ou seja, beber dessa fonte, fazer comentários sobre esse momento super turbulento que a gente vive nas redes sociais e na política brasileira, assim, Sim. né? Que é um caminho que hoje seria mais fácil, talvez. Sim, no meu show eu falo bastante, cara. Eu faço bastante abordagens, assim, de política e tal. Mas na internet, não. Você filtra, então, que você coloca na internet? Na internet. 100%. Tanto que a galera fala, pô, bota corte do seu show na internet. Não dá, mano. Vai lá assistir. Ô Igor, e a tentação das bet, cara? Já chegou pra você? Você é um influenciador macro, né? Sim. Que eu não vou fazer juízo de valor também, né? Sim. Do que seria. Você já chegou a oferta pra você? Você já fez publi de bet? Cara, eu nunca fiz publi de bet, eu já recebi proposta. Ano passado eu recebi uma proposta de 3 meses, R$450 mil. Você tá brincando? 3 meses, R$450 mil. Só que aí no meio da negociação, no início assim, né, da negociação, os caras meio que desistiram, assim. Mas chegou essa proposta e, cara, eu não sei te dizer, Pedro, se eu aceitaria ou não. Eu não sei te dizer, tô falando com toda a sinceridade, eu não sei. Porque é uma coisa, é um assunto muito grande pra gente colocar em uma frase, entendeu? Tipo assim, você fala, pô, muitas pessoas perdem tudo que tem por causa disso. Tá, mas tem várias outras coisas que também fazem as pessoas. Droga, álcool, né? Várias outras coisas. Então, por eu ter uma identificação muito grande com os Estados Unidos, eu sou adepto da liberdade da pessoa fazer o que ela quiser. Liberdade com responsabilidade. Porém, eu sei como é mal visto certas coisas. Tanto que, como eu te falei no início, eu já tive patrocínio de empresa de bomba. Sim. Já recebi depois proposta para fazer parte de divulgação de outra empresa de bomba. Na época, eu não tinha dinheiro pra porra nenhuma, mas eu falei, cara, eu não vou aceitar, porque eu já sei como é que funciona essa parada. Então eu não vou aceitar. Eu sei que faz mal, eu sei que é crime, entendeu? Então eu não vou mais aceitar. Só que o lance da bet, por exemplo, é uma coisa que no Brasil atualmente está sendo legalizada, né? Sim. Então é uma coisa que eu fico muito na dúvida, assim, porque é muito mal visto, mas ao mesmo tempo, meu irmão, uma grana que resolveria 90% dos meus problemas. Total. Entendeu? Então eu fico meio assim, eu não sei. Tô sendo muito sincero, não sei. E fica uma decisão muito difícil de se tomar individualmente. Muito difícil. Exato. Eu vi um post recente do Rafinha perguntando, não sei se você viu. Eu vi esses stories dele lá falando. E depois veio uma explicação muito coerente, correta de alguém que respondeu para ele, e ele trouxe pro debate assim, a bet não deve ser proibida, ela tem que ser regulamentada. A propaganda sobre bet tem que ser mais regulamentada, do mesmo jeito que a gente regulamenta sobre bebida, sobre cigarro, sobre álcool. Colocar isso como está hoje, né, com influenciadores dizendo que jogue com responsabilidade e para tentar diminuir o impacto da responsabilidade. Só que aí também é um dinheiro que vai sair do influenciador só, né? Exatamente. Mas para tentar diminuir... Ou seja, a gente chegou num mundo em que o cigarro tem um impacto muito menor da sociedade do que teve quando as propagandas eram liberadas. Exato. Esse é o caminho, talvez regulamentar a propaganda. Isso foi o Rafinha que trouxe essa reflexão, eu achei muito boa e eu concordo muito nesse mesmo, sentido. Sim. Concordo nesse sentido, ou seja, fazer ou não fazer, aí vai de cada um, vai de onde está apertando o calo, entendeu? Sim, eu acho particularmente que tem muito mais coisa pra gente se preocupar antes disso. No Brasil, assim, a gente como sociedade, né? Tem muita coisa que a gente deveria se preocupar antes de discutir certos temas, entendeu? Não tô fazendo campanha a favor, nem campanha contra, apenas uma reflexão que eu faço diariamente, assim. Tanta coisa dando errado, tanta coisa sendo mal feita, né? Tanta injustiça, então, tipo, tem assuntos mais importantes pra gente discutir, né? E aí volta na questão do humor, por exemplo. Tipo, o Léo Lins, por exemplo, é um cara que apanha de todos os lados. Pô, o cara ajuda a gente pra caralho, mano. Sim.
O cara ajuda a instituição de caridade, ele faz um monte de coisa, um monte de serviço. Danilo Gentili é outro. Faz um monte de coisa para um monte de gente. Então, as pessoas precisam entender que o cara que tá ali no palco, aquele cara saiu da casa dele, às vezes tendo um dia horrível, só para te fazer rir, mano. Tem coisa mais nobre que isso? Pode Entendeu? crer. Tenta abstrair, se livrar dos filtros que você tem na sua cabeça e se divertir. Até porque você já pagou, né? Não vai ter o dinheiro de volta. Então se divirta, pô. Exato. Mas é um papel do comediante também encontrar o caminho da melhor risada, ou seja, do que deveria ser. O Léo Lins encontrou o caminho dele, e existem outros, mas nos Estados Unidos, você foi muito certeiro nisso de falar que eles já estão muito mais acostumados e têm uma tolerância diferente com o limite do humor, do que pode brincar, o que não pode brincar, que tem muito a ver com aquele limite também do storytelling, né? Tipo, o Dave Chappelle é capaz de começar um stand-up com uma história de como ele conheceu o Jim Carrey, você viu isso? Sim. E só pra terminar com um punch, tipo, então, é assim que as pessoas trans me fazem sentir. Sim. Cara, isso é tão genial, assim, né? E claro, aí vai de cada um do tipo de humor que você gosta mais. Exatamente. O Léo Lins pode fazer essa mesma piada de um jeito muito mais na cara, escatológico, só que a construção do chapéu, cara, é mais refinada. Encantadora, né? É encantadora. Encantadora. O próprio Léo Lins, ele postou uma vez, ele falando assim, o humor é a verdade dita rápida demais. Exato. É aquela coisa que todo mundo pensa, mas fica meio assim de falar. O humor chega e fala logo, entendeu? As pessoas não estão preparadas para ouvir algumas coisas assim. Mas a construção do chapéu é genial. 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 É de um, né? Eu queria conhecer o Jim Carrey, só que esse desgraçado tava no filme que ele era o Andy Kaufman, e aí eu tinha que lidar com ele sendo o Andy Kaufman. Cara, isso é muito bom. E que da hora que você pensa o humor desse jeito também, Sim. né? De como fazer esses personagens que você imita, ou de piadas próprias mesmo, mas de colocar esse cara em situações inusitadas, porque você tá estudando método também? Eu acho o método de comédia uma coisa foda, assim. Cara, eu dei uma lida há algum tempo, só que eu sentia que aquilo mais me travava do que me ajudava a criar novas coisas, entendeu? Eu sentia que me travava. Mas eu sempre assisto muitos comediantes, então eu sei, ainda mais fazendo as imitações, tipo, quando eu tô imitando o Murilo Couto, eu faço piadas no estilo que ele faz, sabe? Então isso é interessante. Tipo, vou fumar um baseado aqui agora? Esse tipo de humor, assim, entendeu? As inflexões que ele faz, o jeito de respirar e tal, o cacuete que ele tem de falar uma frase e fazer depois. Tem várias coisas assim que eu pesco e que eu vou incluindo no meu trabalho, entendeu? Esse lance que você falou de pegar as pessoas e colocar em situações inusitadas é muito legal, até porque teve uns cortes lá do Varanda Gourmet. Sei. Eu, o Daniel Zuckerman e o Meirelles. E teve também do Achismos agora, que eu fiz com o Meirelles recentemente, que o Meirelles falou, cara, o Cortella falando putaria é genial, é a melhor coisa que tem. É genial. Porque coloca ele num lugar que não é dele, né? Coloca ele num lugar que é difícil de imaginar alguém, porque as pessoas têm essa imagem, e eu lido com isso diariamente, do meu pai ser um deus do arauto da Grécia que desceu aqui para estar nos palcos brasileiros, nos brindando com conhecimento, assim, como se ele realmente não fosse um ser humano. Sim. E você traz ele para o lugar de um ser humano que é capaz de falar o absurdo. Nossa, que rabo delicioso. Exatamente. E isso traz humanidade para ele. Verdade. Né? Exatamente. Traz humanidade pro... E é muito louco que um professor de filosofia tenha ocupado um lugar dentro dos imitadores, porque antigamente as pessoas imitavam Silvio Santos, É verdade. Galvão Ícones Bueno, da TV, né? e agora tem Cortella. Tipo, não é só você que faz, né? Tem vários que fazem. Isso Uma galera. Isso é muito louco pra gente, assim. É parte dele não conseguir andar tranquilo na rua mais, mas que é, claro, benéfico. Cara, inclusive, sobre esse lance dele andar na rua, teve uma vez que eu tava almoçando com o Pimentel, lá no Leblon, e a gente tava trocando ideia, assim, e aí do nada ele falou, ih, ali, o Cortella do outro lado ali, vai lá falar com ele. E aí tava o teu pai e a Cláudia, né? A Cláudia, a esposa dele. Passando, assim, do outro lado da rua, assim, todo bonitinho, casalzinho, assim, fofinho. Eu falei, mano, deixa o cara, ele tá Você não curtindo. foi lá? Não fui, porque tinha um monte de grade no restaurante, até
atravessar a rua. Eu falei, deixa ele lá. Ele tá morando lá. Ele mora lá, né? Tá morando lá agora, né? Apartamento fornecido pela milícia, né? Que fique claro essa porra, né, meu irmão? Pimentel, o problema, a filosofia tem um problema, que ela lida com reflexões que as pessoas começam a achar que a gente é maconheiro, Pimentel. Todo filósofo, sociólogo é maconheiro, viu, meu irmão? Mas eu sou amigo de muitos, tá? Mas eu não fumo maconha nessa porra. Quem fuma maconha financia o tráfico, meu irmão. Você é um filho da puta, porra. Cara, o Pimentel, ele fala uma frase, tem 10 palavras. 11 são palavrões. É muito engraçado conversar com ele, cara. E você ficou realmente amigo dele, você tá almoçando com ele. A gente almoçou junto esse dia, outro dia a gente jantou. Ele é um cara muito legal, tem um carinho muito grande por ele. E foi um cara que entrou na minha vida também de uma forma muito inusitada, porque a primeira vez que eu vi o Pimentel foi quando teve aquela operação lá no Alemão em 2010, mais ou menos. Lembro. Que entrou o exército na favela e tudo mais, ele apareceu na TV e eu, criança, esperando pra ir pra escola, eu vi aquilo, eu falei, caraca, que cara engraçado. E aí comecei a falar igual a ele. Uhum. E aí depois ele sumiu e voltou agora na pandemia, né, com o advento dos podcasts, ele começou a surgir em todos os podcasts do mundo. Sim. E eu voltei a imitar ele também meio que sem querer. Caramba. Curioso isso. E é um cara que ninguém nunca imitou, né? É o que você falou. Não sei, em geral, assim, a quem você se referia, se era a mim em específico ou a muitos comediantes. Mas o lance que acontece no meu trabalho, que muita gente gosta, é que eu imito várias pessoas que não são convencionais. Total. Tipo o teu pai, o Pimentel, uma galera que era inesperada. Galera da Maromba. Pessoas recentes, né, do universo das redes sociais, que não é mais daquele universo da mídia formal. Exatamente, assim, claro. Exatamente. E você tem que surfar essa onda muito, né? Exatamente. Ou seja, esses personagens, enquanto eles existirem, né, porra, o jeito que o Cariani fala é muito engraçado, cara. Muito engraçado. Mas o Igor não imita nada a ver. Nada a ver, todas são ótimas. A minha é horrível. Ele não aceita. Não aceita. E imitar outro comediante, que é mais louco ainda. Verdade. O Murilo, né? Verdade, tipo, o Murilo. Quando eu entro no show dele imitando ele, cara, o pessoal adora. Você entrou no show dele imitando ele? O primeiro show dele que eu abri lá no Rio foi em Bangu. E eu falei, cara, eu vou comprar... Eu sempre tento fazer alguma coisa diferente. Tipo hoje, vim vestido do teu pai. Uhum. Tu não esperava? Não. E aí, no dia do show do Murilo Couto, eu antes comprei uma peruca na internet, igual parecido com o cabelo dele, pra entrar no palco imitando ele e a galera achar que era ele, entendeu? Então eu fiz isso e foi muito legal, porque antes de eu entrar no palco, eu falei pro humorista que tava antes de mim, eu falei, mano, chama Murilo Couto. Ele falou, tem certeza? Eu falei, tem, pode chamar. Ele falou, com vocês, Murilo Couto. Aí eu gritei com o microfone lá de trás, falei, faz muito barulho, Bangu! Aí todo mundo, Aí acendeu a luz, viram que era eu, todo mundo, Foi muito legal. E a peruca dá um tchan, né? Sim. Tipo essa roupa assim, fica legal pra caralho. Você sabe que eu não tenho feito mais essa abertura pro meu pai nos eventos, nas palestras abertas, mas eu já pensei várias vezes em te chamar para ocupar esse espaço. Cara, ali eu já pensei muito nisso também. Vamos topo. fazer? Lógico, eu topo. Eu topo. Fechou, vamos combinar aí. Vamos sim. A gente monta o enredo. A gente monta ali, daí você faz ali a abertura, abre para ele. Vamos sim, eu abro para ele com o maior prazer. Eu abro pro Cortella com o maior prazer. Tá? Mas que fique claro que eu sou hétero. Vai ser maneiro, cara. Eu cobro 50 mil reais, mas a gente resolve isso aí. Aí a gente conversa lá com a produção. Porra, eu aceito muito. Lógico. Cara, muito obrigado pela presença aqui, pelo esse contato que a gente tem aí de boa. Fico muito feliz quando você me cita nos podcasts. Obrigado, alguém irmão. que te procurou irritado. E aí vem algum fã comentando, pô, qual é que é? Meu filho do Cortella é mó chato. Exatamente. Mas é bom, cara. Eu sempre gostei. Eu sou fã mesmo do trabalho. Obrigado, parabéns, irmão. Continue. Muito obrigado. E me chama pro teu show. Vamos sim, eu te aviso pra você ir. Fechou, então. Te aviso. Valeu, Combinado. mano. Abração. Obrigado, irmão. Prazer estar aqui com você. Um beijo pro seu pai, pra sua família. Vocês moram no meu coração, viu? É nóis. Tamo junto.